Glória a Deus. Quantos estão felizes de poder mais uma vez adorar e bendizer o nome do Senhor? Pode dar uma glória a Deus? Pode tomar o seu assento, louvando e glorificando o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui nessa noite, você que nos ouve e nos vê através do Facebook, que o Eterno possa te abençoar, te guardar, em nome de Jesus. Eu quero adorar o Senhor com louvor. Eu gosto de adorar a Deus, é bom adorar a Deus na igreja. Porque tudo que eu tenho vem dele, é tudo para ele, é tudo para a honra e a glória dele. Se eu estou aqui nessa noite é porque a misericórdia dele me alcançou. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Eu te vou caminhar, tu és a direção, não só minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Jesus.
Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amados irmãos, eu louvo a Deus, glorifico o nome de todos, dos pastores, as vocês que se encontram nesta noite. Louvo a Deus também da minha abençoada memória, da minha avó, que há anos atrás, não muito tempo assim, ela lançou essa semente no meu coração. E hoje eu sei que ela descansa no Senhor, mas essa semente ela germinou. E pela misericórdia do Senhor e a graça dele, nós estamos aqui nessa noite. E eu pude acompanhar, porque eu tive o privilégio de ser o primeiro neto. Então a minha avó, ela morava em frente à minha casa, e sempre eu estava ali com ela, ia para a igreja com ela. E eu dizia a ela assim, pastor Daniel: vó, quando eu crescer eu quero comprar um carro para levar a senhora na igreja. Porque a gente via o esforço dela, né? Saía, às vezes a pé ali, ia para a igreja, e nada às vezes impedia ela buscar o Senhor. Pelas madrugadas, quantas e quantas vezes eu acompanhei ela orando pelos seus filhos. Igual o pastor ele mencionou no início deste culto, que às vezes a gente pensa, mas eu vou orar para aquela pessoa. Continua orando. A minha avó, ela foi mãe de 11 filhos. Hoje são 10, e hoje falta 2 deles para ir para a presença do Senhor. Por que 10? Também me recordo muito bem que ela passou por uma prova também, que meu tio Isaac tinha 24 anos de vida, e eu lembro certinho, pastores, de vista aos jovens. Eu tinha um tio, ele estava na presença do Senhor, e ele estava com os colegas nos bares, e nesse dia, eu lembro certinho que ele chegou assim, muito carinhoso, falou: mãe, como eu convivia muito com ela, eu estava nesse dia, eu pude contemplar. Falou: mãe, eu vou ir para Patrocínio. Ele tinha uma moto, e minha avó disse a ele: Isaac, não vai, está aí, já está tarde. Não, mãe, eu vou, não tem problema. Minha mãe: não vai. Eu lembro certinho que ele pegou suas luvas assim, tinha um moretinho. Não, mãe, eu vou. E convidou um amigo, convidou vários amigos. Já estava no bar e nem quis ir. Ele convidou um amigo dele que já estava em casa deitado. E ele convidou: não vou. E esse jovem foi com ele. E minha avó falava para ele: não vai. E foi a última vez que a minha avó a viu vivo naquela casa. Mas nem por isso ela deixou de adorar a Deus. Pastor, por que você fala isso? Porque eu tenho uma palavra para você, Deus tem falado: o deserto não é lugar de morada, mas é lugar de passagem. Quem pode glorificar a Deus? Eu estava um dia em casa e o Senhor bradou no meu coração, o Espírito de Deus, eu creio, que falou: filho, o deserto não é lugar de morada. Você pode estar no deserto, mas ele é lugar de passagem. Então o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu gostaria de compartilhá-la com você, compartilhar contigo, que Deus me ajude, me dê graça para que eu possa repassar aos irmãos aquilo que está no meu coração. Queridos de Deus, quando nós falamos de deserto, nós tivemos várias lições, várias e várias lições. Nós podíamos ficar falando horas aqui, mas o deserto ele nos ensina muitas coisas na vida. Eu sempre digo a mim, eu falo: Senhor, eu nunca quero pegar uma coisa que eu não vivo, porque é muito fácil você chegar e falar, mas viver é outra coisa. Viver no deserto, passar por ele é outra coisa. E eu posso falar, alguns me conhecem, sabem que eu já passei por um deserto. Mas não é isso que eu quero mencionar, eu quero mostrar que mesmo no deserto, o Senhor está conosco. Queridos, quando a gente começa a olhar o deserto de uma forma literal, o deserto, eu estava fazendo um estudo sobre isso, a temperatura no deserto ela pode chegar até 45 graus ou mais, isso durante o dia. E o interessante é que o deserto à noite, a temperatura vai lá embaixo. E o deserto, ele nos mostra muitas das vezes a escassez, ele nos mostra
às vezes, a dependência que nós temos que ter do Senhor. O deserto, ele nos mostra, a Bíblia deixa bem claro que ele pode ser uma provação, ele pode ser uma tentação. Mas, quando nós confiamos em Deus e sabemos que mesmo em meio àquele deserto, o Senhor está conosco, às vezes a gente tem mais força para lutar. No deserto, ele mostra muitas das vezes a ausência. No deserto, você olha naquela areia. Esse dia eu estive no Ceará, como eu disse, e eu estava olhando aquela areia lá na praia, mas você via assim que sumia assim, falando, meu Deus do céu. E às vezes nós não entendemos por que passamos e por que estamos neles. Às vezes questionamos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, versículo de número 2. O povo de Israel, eles estavam passando por um deserto. Pastor, mas você está falando que o deserto é prova? Às vezes ele é prova, sim. Nós não entendemos, mas o Senhor, Ele sabe. Preparei o de Deuteronômio. Capítulo de número 8, já colocou ali. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Pode pôr 8:3. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quem mencionou as palavras aqui? O próprio Jesus. Então o deserto, de uma certa forma, ele também nos ensina a termos o que é a resistência. O deserto, ele nos ensina também a ter aquele encontro com Deus. Muitas das vezes ele simboliza angústia, pode ser uma perda, mas Deus sabe e Deus conhece o deserto que às vezes você está passando. Mateus capítulo 4, versículo 1, o próprio Jesus teve que ir para o deserto. Antes de começar seu ministério, Deus prova, e Deus ele foi tentado. O próprio Jesus. Vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Quando Jesus foi tentado, então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, olha aqui ele mencionou no Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que palavra é essa, igreja? É essa palavra que é pregada há muitos anos, e essa palavra que foi plantada no meu coração. Irmãos, o deserto, às vezes a gente pensa que não, nós que, é pastor, mas a gente sente. Às vezes, esse momento na minha vida que eu pensei em desistir, mas eu falei: Senhor, aquilo que não pode ser mudado, o Senhor me dá força para passar. Então o deserto, quando a gente passa por ele, quando o povo de Israel estava no deserto, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. E uma das coisas que, quando a gente está no deserto, muitas das vezes nós queremos fazer o que, igreja? Olhar para trás. Queremos
as cebolas do Egito. Queremos aquela cebola que o mundo oferece a nós. Mas lá ela é passageira. Você começa a pensar assim: Senhor, esse deserto é difícil, eu quero recuar. Eu não sei o deserto que você passa nessa noite, é um culto de ceia, mas o Senhor sabe. Então nós, no deserto, a gente tende ao quê? Falar, está difícil. Mas o povo de Israel, às vezes a gente fala, poxa, o povo, mas vamos se colocar dentro da história e vamos começar a ver. Imagine se você lá, 40 anos, pastor Paulo, passando por esse deserto. Será que nós também não tínhamos murmurado? Quando o deserto bate às vezes em nossa vida, o que a gente pensa em fazer? Recuar. Por coisas muito menores, muito pequenas. E eu sempre gosto de ver alguns exemplos de vida. Tem uma missionária no Brasil, acho que alguns devem conhecer, a missionária de Mary Reeves. Não sei se alguém já teve a oportunidade, mas se não tem, veja a história daquela mulher. Aos 42 anos de vida, essa mulher, ela fala ainda 4 línguas, é música, é musicista, ela tem psicologia, tem pedagogia. E aos seus 42 anos, quando ela estava no congresso, o seu esposo, ele falece, aos 42 anos. E Deus já tinha colocado algo muito forte no coração dela, há um tempo atrás, que era trabalhar com crianças. E quando o esposo dela falece, ela estava no congresso, eles ligam, ela vem, e ela via seus filhos, 2 filhos, chorando, ela sentiu muito, mas ela falou assim: Senhor, a partir de hoje eu faço um voto para o Senhor. Eu nunca mais quero casar, eu vou me dedicar, mas eu quero trabalhar com crianças. Porque ela já havia vivido uma situação assim no Iraque, que o esposo dela trabalhava para a Petrobras na época. E ela falou: eu vou me dedicar. E ela começou, e quando fazia 1 ano que o seu esposo havia falecido, a sua filha de 24 anos, ela é advogada formada, falece também, pastor. E ela perde a sua filha. Estou resumindo aqui, devido ao horário, nós temos a ceia. E essa mulher fala: meu Deus, perdi o esposo, depois de 1 ano perdi minha filha. E Deus dá graça para ela abrir na comunidade, acho que é Dona Marta, que fala, lá no Rio de Janeiro. Ela cria uma escola chamada Marta e Maria. E ela começa um trabalho com essas crianças. Se você fazer uma pesquisa, hoje lá no morro, muitas e muitas pessoas são evangélicas. Ela falou disso, tem muitos aqui que passaram por aqui que são advogados, outros fisioterapeutas. Quantas crianças ela tirou do mundo do crime e trouxe para o mundo de Cristo? Deserto, mas o deserto dela, ela fez esse deserto algo para o Senhor. Ninguém está privado de passar por isso. Ninguém. O sol nasce para todos. Mas o que importa é a forma que como nós iremos passar diante dele. Porque às vezes quando a gente menos espera, o Senhor também nos surpreende no deserto. Vamos ver lá, voltando ali em Deuteronômio, em Devarim, no livro de Deuteronômio, irmãos, Deuteronômio, Êxodo, capítulo 16, versículo número 13 ao 16, Deus, Ele cuida também. Deus tem suas multiformas de trabalhar. Quando o povo de Israel começa a murmurar, reclamar, que não preferiam ter morrido às vezes no Egito, escravo. Olha o que o Senhor mandou para eles. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Próximo. E quando o orvalho se levantou, e eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes
Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. O povo do deserto reclamando, murmurando, o Senhor falou: não, vou mandar pão para eles. Glória a Deus. Então, quando a gente menos espera, o deserto também tem pão, tem maná, que é o maná, né? E segundo os historiadores, os rabinos dizem que no deserto o povo de Israel foi onde eles mais viram milagres, foi no deserto. Vocês acreditam? Onde eles mais viram milagres foram no deserto. E interessante que esse maná que eles comiam, segundo eles disseram que esse maná não era uma coisa que você comer todo dia, né? Todo dia você comer, não. Ele se transformava às vezes naquilo que você pensava. Se era um pão com mel, o gosto vinha pão com mel. Você consegue imaginar isso, gente? Talvez se eu falar isso para um incrédulo, ele nunca vai acreditar. Mas eu creio que Deus é Deus de providência. Deus é Deus de providência. O que nos falta às vezes é o quê? A confiança no Senhor. Mas a Bíblia ela não priva de homens passar pelo deserto. O próprio Elias, quando ele vence a batalha contra os 450 profetas ali de Baal, Elias já tinha tido grandes vitórias. Para onde ele vai? Para o deserto. Porque o deserto, às vezes, ali tem um silêncio, mas Elias ele foi para o deserto, e o que ele pede ali, igreja? Às vezes o deserto, ele nos traz um esgotamento espiritual, mas Deus conhece. Vamos lá em 1 Reis, deixa eu pegar aqui, capítulo 19, versículo 1 a 8. O deserto, ele nos traz um desânimo. Quando vocês conhecem a história, Elias ele tinha vencido ali, tinha feito um desafio dos 450 profetas de Baal, onde eles colocaram um sacrifício, né? E Elias desafia eles ao que eles chamassem e clamassem pelos deuses deles, que descia fogo do céu. Isso não aconteceu, né? E Elias, à tardezinha, pega o holocausto que ele fez, pede para que eles jogam água ali naquele holocausto, e Elias clama a Deus. O que acontece? O altar que ele não viu foi consumido. E ali os profetas de Baal, eles foram o quê? Eles foram mortos, porque a população que estava ali, eles foram atrás deles e os mataram. E aí aqui, quando você lê a história, você vê aqui em 19:1, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas às espadas, seriam os 450. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que era de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte. Porque o deserto, às vezes, ele traz um esgotamento espiritual. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, ele lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido
sobre as brasas, em uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Caminhou 40 dias e 40 noites com aquele pão que o anjo desceu. Vamos fazer uma analogia com hoje. Hoje é a ceia do Senhor. Hoje é o dia de alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Então, para a gente atravessar esse deserto, a gente precisa desse pão vivo. Quem crê que esse pão vivo, ele te dá força, ele te renova, ele te restaura. Sem esse pão vivo, é difícil passar, pastores. Mas quando nós temos a esperança naquele que vive, naquele que reina, nós acreditamos. Não se revolta contra Deus quando o deserto bater em sua vida. Fala: Senhor, eu não vou me revoltar, mas eu vou pedir a graça do Senhor para me passar por ele. Romanos, o deserto também nos faz trazer esperança. Eu gostaria de ler, eu estou encerrando, Romanos capítulo 5, uma palavra que nos dá força, uma palavra que o apóstolo Paulo nos ensina, nos exorta. Eu vou começar a ler do primeiro versículo, Romanos 5. Tendo sido, pois, o que Paulo nos diz, porque o deserto tem que trazer de nós, tendo sido, pois, justificados pela fé. Fé no hebraico é emuná, é confiança. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, confiança, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, olha, o tanto que é forte, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. Muitas das vezes, se a gente não pedir a misericórdia e não buscar Deus, a gente para lá em cima e não dá continuidade. Muitos da geração que caminhou no deserto, se eu estiver errado, os pastores me corrigem, Josué e Caleb que adentrou, os demais ficaram no caminho. A escolha é minha e sua: ficar no deserto ou passar por ele e ir para Canaã celestial. Quantos querem ir para Canaã celestial? Aí, dando continuidade à experiência, e a experiência é o que? A esperança. Se no deserto você não tiver esperança, volta uma só. Essa palavra é fundamental na nossa vida quando estamos por toda a nossa caminhada aqui, a esperança. Sem a esperança você não atravessa nada na sua vida. Próximo. E a esperança? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança ela tem que estar em nosso coração. O Eterno não criou nós para ficar também no deserto. Nós não devemos romantizar, não, mas para passar por ele. Para passar por ele. E hoje é um culto de ceia. É um culto de todos são bênçãos, mas de refletir. Senhor, este mês, como que eu passei? Como eu estou? Porque, como o Daniel disse, às vezes nós somos jogadores. Não,
é uma reflexão entre você e Deus. Eu tenho um princípio comigo desde quando eu me batizei. Falei, Senhor, o meu temor é do Senhor. Quando nós tememos a Deus, tudo que você vai fazer, você pensa. Um dia eu li um livrinho pequenininho que fala assim: em seus passos, o que faria Jesus? Quando você sempre faz analogia e pensa, Jesus, se fosse o Senhor, o que o Senhor faria? O Senhor largava ou continuava? Se fosse o Senhor, o Senhor perdoava ou amava? Meu Deus. Então, queridos, Deus sempre tem uma história nova para a gente. Deus sempre tem uma saída para nós. Deus sempre tem uma saída para você. Deus tem falado conosco desde o início deste culto. E é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. Não é por causa de mim. Não é por causa do pastor Daniel. E é por causa dele. E eu convido a você nesta noite a adorar a Deus. Eu convido os grupo de louvor. Se você se puder de colocar sobre os seus pés, adorar e refletir na letra desse louvor. É por causa dele que nós estamos aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu por mim, ele venceu por você. O cansaço me atingiu e eu desacelerei.
Eu pensei em desistir. Você pode ter pensado em desistir. Mas por causa de Jesus não desiste nunca. Porque Ele nos amou primeiro. Eu queria convidar, somente se você quiser, não é para mexer com a emoção, porque para mexer com a emoção, o mundo está cheio de luzes. Mas você que fala, Senhor, a partir de hoje, mesmo que eu esteja no deserto, eu quero passar com o Senhor. Você que foi tocado por essa palavra nesta noite, a palavra não é do pastor Elisiano, a palavra do Senhor. Eu queria convidar você à minha frente, porque, amados, a gente precisa de oração. A gente sozinho não consegue passar, a gente sozinho não consegue às vezes suportar. E essa é a função da igreja, orar. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, mas não desistir. Eu não vou ser. Se você quiser sentir no coração mesmo, nós queremos orar por você. Se você quiser vir para o Senhor, você que sentiu, foi tocado pelo Senhor, nós estaremos orando. É um momento especial, um momento no qual nós estaremos participando, tendo esse compromisso com o Senhor. Se você quiser vir em frente, eu vou pedir que os pastores estão orando por você. Eu sei que já foi feito, mas pode colocar à frente, pastores. Se o Senhor quer trazer um renovo para a sua vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que o choro dura uma noite. A gente não sabe, mas a alegria ela também tem que vir. Esse deserto tem que passar na sua vida. Esquece, às vezes a gente não vai, eu estou preocupado com o meu